Eu vou entrar direto nos pontos básicos, né? A importância da gentileza. A gentileza é como se fosse a base, a estrutura da meditação, né? Em todos os momentos. E aí a gente começa com a gentileza na posição que você vai encontrar para meditar. Tem tanto mito em relação à meditação. Imagine se a pessoa precisasse de um corpo perfeito, yogi, que tem que ficar em uma determinada posição para conseguir meditar. Aí seria para poucas pessoas, né? E não é para todo mundo. Então, ache uma posição confortável, porque senão o desconforto vai chamar a tua atenção o tempo inteiro. Então, se ficar sentada for confortável, ótimo. Sim, Rita, você entrou. Sucesso. Se ficar numa posição yoga e for confortável também, ótimo. Mas se não, pode recostar, pode deitar. Se estiver meio cansada e de repente dormir, pode deitar. Se tiver desconforto no meio do caminho, pode mexer, tá? Não é pra ficar rígida, não é pra fazer um esforço, tá? Aqui eu uso sempre tudo no feminino, apesar de ter meninos incríveis que aparecem aqui também, porque a grande maioria é feminina, né? Eu não sei de onde veio essa regra que masculino e feminino vira masculino. Então eu sempre uso no feminino, em função da grande maioria. Mas eu adoro os meninos também, que aparecem por aí. Bom, e aí essa gentileza, ela perdura o tempo inteiro. E aí é a gentileza em relação àquilo que você está vendo de olhos fechados, né? Não é pra se torturar, se autopunir, se chicotear porque você está pensando muito, porque você está com muita emoção, porque você está com sensação no corpo. É a nossa mente que faz isso, né? Então a gentileza e a autogentileza, elas são super importantes para... Bom, tá todo... que bom que o som tá bom. Elas são super importantes para a qualidade da experiência, né? Então, e aí leva essa autogentileza para a vida também. A mente não é gentil, né? A nossa mente não é gentil. Então, quando a gente é gentil, a gente já começa a dissolver padrões desse computador, né? Que eu chamo de mente. Ou essa mente que eu chamo de computador. O outro ponto, que tem a ver também com a gentileza, né? É que não tem como não conseguir. Quando a gente fecha os olhos, a gente não fecha os olhos para parar o pensamento à força. A gente não fecha os olhos para tentar mudar o que você está experimentando. É só fechar os olhos e assistir, observar. É a observação que traz a magia dessa prática. Não é o controle da experiência. Então solta qualquer expectativa, qualquer coisa que você enxergar, tá funcionando, tá bom. Não escuta sua mente dizendo que não consegue e que não deu certo, tá? É só observar. E se tiver pensamento, tudo bem. E se tiver emoção, tudo bem. E se tiver barulho externo, como tá aqui, um monte de gente conversando, tá tudo bem. E se tiver uma paz infinita, um espaço maravilhoso, tudo bem, não faz diferença, tá? Então, não tem como você não conseguir, não tem como não dar certo, se você fizer. Só se você não praticar, aí não acontece nada. Mas praticando e permitindo o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça, sem querer controlar nada, faz um impacto na vida, né? Lembrando sempre que a experiência de olhos fechados não tem importância. A gente se preocupa muito com o que acontece quando a gente fecha os olhos. O que interessa é o impacto disso na nossa vida. A nossa grande experiência é a vida de olhos abertos. É como a gente vive, né? Nossa relação com tudo e com todos e com a gente mesmo, tá bom? Então, acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos
e não faz nada, absolutamente nada. Só se percebe, o que não exige nenhum esforço, percebe como você está de olhos fechados, sem querer mudar nada. Você vai se enxergar de olhos fechados, você vai enxergar o mundo de olhos fechados. A gente brinca que a gente fecha os olhos pra gente enxergar melhor. Então percebe como você tá, de olhos fechados, percebe como está o ambiente onde você tá. Também sem querer mudar nada, só observa, olha o seu mundo interno e o mundo externo de olhos fechados. E tudo que eu convidar aqui é só um convite. Tenha a intenção de fazer, não precisa de perfeccionismo. Lembra sempre da gentileza, tá? E faz tudo sem pressa. É a prática de já estar no lugar onde a gente quer que está. Então não tem uma pressa para chegar em algum lugar. Essa é outra tendência da mente. Nunca está aqui, está sempre querendo chegar em algum lugar. Passa a vida querendo chegar em algum lugar. Então não tenha pressa aqui, você já está onde você tem que estar. E agora, gentilmente, coloca a sua atenção na sua respiração. Também sem querer mudar nada, só percebe a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada ou deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora, bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa. E solta, relaxa. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco.
Preenche o seu tronco de ar. Sem esforço, sempre sem esforço. Qualquer percepção de esforço você solta. Respira na frente do tronco, atrás, dos lados. Em cima, embaixo. E respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mas relaxados, as pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e relaxa o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, sem fazer esforço algum, olha para frente através da pálpebra. Por mais estranho que seja esse convite, percebe o que você está vendo de olhos fechados. E esse olhar para frente não é lá na frente, é onde o seu olhar repousar. Pode parecer que ele está repousando bem perto de você, então fica aí perto de você mesmo. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar nada, não é para fazer nada, não é para imaginar, não tem algo certo ou errado. É para perceber o que você vê mesmo. Talvez você veja uma tela escura. Talvez pontos. Talvez você veja o nada.
Sempre eu falo que o nada é sinônimo de tudo. E investiga um pouco isso que você está vendo de olhos fechados. Sempre sem esforço. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço que você está vendo, ele se amplia ou não. Tanto faz. Percebe se você consegue ver também dos seus lados, atrás de você. De olhos fechados, a nossa visão pode ser mais ampla. Percebe se esse espaço se expande. E mais importante que tudo, percebe a qualidade desse lugar que você está vendo de olhos fechados. Percebe se está calmo aí. E fica aí. Descansa aí. Só por colocar a atenção aí. Porque só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse lugar que você está vendo de olhos fechados. Fica aí. E não faz absolutamente nada. Não controla nada e permite tudo. Permite o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça. E se tiver pensamento, tudo bem. E se tiver sentimento, emoção, sensação, tudo bem. Sensação no corpo, barulho externo. Só observa e não faz nada. Só olha, enxerga, assiste de olhos fechados e não faz nada. E se não tiver nada, tudo bem também, maravilhoso. Tanto faz. Você é só uma observadora, um observador. Não tem responsabilidade nenhuma pelo que está acontecendo na sua frente. Se for uma paz infinita, não é mérito seu. Se for um monte de pensamento, não é sua responsabilidade. É o filme que você está assistindo. Só assiste. E agora eu vou criar uma frase. Já criei para ver se me ajuda aqui, nesse calor. Vocês vão repetir essa frase em pensamento. Não precisa gostar da frase, fazer a frase fazer sentido. É só um pensamento induzido que corta o seu padrão de pensar. O conteúdo dela não tem, na verdade, muita importância. Então você vai pensar essa frase, vai deixar essa frase desaparecer nesse nada, nesse espaço que você está vendo de olhos fechados e vai continuar só olhando de olhos fechados, olhando, observando, assistindo, sem esforço. O frescor da brisa do mar. Repete em pensamento, o frescor da brisa do mar. Deixa essas palavras desaparecerem nesse nada e só olha, assiste e observa de olhos fechados. Permitindo que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Permite mais e mais, solta o controle mais e mais. Não faz nada mais e mais. O frescor da brisa do mar. Pensa a frase,
com gentileza, deixa ela desaparecer nesse nada e só olha, assiste, observa de olhos fechados. O frescor da brisa do mar. E agora eu vou ficar quieta, fazendo com vocês. Cada um faz no seu ritmo. Pensa a frase, deixa ela sumir e só observa. Percebeu que foi embora no pensamento? Não tem problema. Volta, pensa a frase de novo e observa. E fica nesse pêndulo. Vai com o pensamento, volta, pensa a frase. O frescor da brisa do mar é a frase. Frescor da brisa do mar. Pensa mais uma vez, deixa as palavras sumirem e só observa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e ir voltando para cá. Quem quiser pode continuar. Valeu pela presença de todo mundo.